Aleluia. Deus é bom? Você tem provado da bondade do Senhor? Vou perguntar de novo, porque eu acho que eu enrolei aqui, deu um trava-língua. Você tem provado da bondade do Senhor? Amado, se você está vivo até aqui, você tem provado. Se você está vivo até aqui, guardado, protegido, respirando, faz assim. Deus é bom para você. Deus tem sido fiel. A palavra dele estabelecida nos céus e permanece para todo sempre. Eu estou dando passos além aqui porque eu vou pegar minha Bíblia. Aleluia. Amados, eu estou vendo visitantes, sejam muito bem-vindos, viu? Que o Senhor te abençoe mais e mais, é uma honra tê-los aqui, amém? Já esteve aqui, né? Amém, bênção. Olha que bênção, rapaz, seja muito bem-vindo, casal abençoado. Você pode dizer para eles assim, sejam bem-vindos? Em nome de Jesus. Faz de conta que você está entre família, amém? Você está em casa, graças a Deus. Aleluia. Deixa eu me organizar aqui. Glória a Deus. Não vai ter o cronômetro não? Então estou livre e solto. Até meia-noite? Não, amados, até 7h30. Até 7h30 a gente funciona aqui. Amados, eu quero, como mensageiro da palavra, dizer para você, esses últimos dias tem recebido boas notícias ou mais notícias? Está chegando as duas, né? De vez em quando chega uma notícia que você diz, rapaz, essa não era nem para estar ouvindo. Já passou esse tempo para estar ouvindo essas coisas. E algumas coisas são, sim, para que você não fique alienado, dizendo, não, esses crentes é tudo alienado. Não sabe de nada. Não, crente é bem informado. Para quem não sabe, crente é mais bem informado que as pessoas que não têm Deus. Porque o Espírito Santo que habita, guia e fala das coisas que estão por vir. Amém? Mas eu quero te falar sobre um tempo que a gente está vivendo hoje, amados, e fica ciente disso. Eu costumo lembrar isso e eu fico pensando todas as vezes, meu feijãozinho que está aqui dentro fica queimando, fervendo, sobre essa última hora que João falou. E eu, olhando historicamente, em 96, o historiador coloca aquela carta de Apocalipse e as cartas de João, nesse período de 100 depois de Cristo ou 96 depois de Cristo. Ele já dizia que naquele tempo estávamos na última hora. Filhinhos, é chegada a última hora. E eu pergunto para mim todos os dias, em que parte da última hora a gente está vivendo em 2021? Sinais dos tempos, sim, estão acontecendo. E graças a Deus, porque cada vez que acontece alguma coisa no mundo, a Bíblia se comprova como verdade estabelecida, como verdade dita e como verdade para se viver. Amém? Hebreus capítulo 3. Depois a gente vai ver Timóteo capítulo 4. Hebreus capítulo 3. Isso é uma advertência do escritor da carta aos Hebreus. Versículo 12, a gente vai ler até o versículo 15. Isso é uma advertência muito atual. A Bíblia é muito atual. A Bíblia é mais atualizada do que o jornal de amanhã. Você sabia disso? Que a informação que Deus está dizendo aqui, das coisas que já passaram, das coisas que são, das coisas que hão de vir. Em Hebreus capítulo 3, versículo 12, diz, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós, coração mau e infiel. Deixa eu ver qual versão. Que não haja em qualquer um de vós, perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Quem é que tem que cuidar desse coração? Quem é que tem que ter o cuidado para que as coisas do mundo não te sufoquem na sua fé? Diga, sou eu mesmo? Amados, acho que foi a última ministração do irmão André Duarte, ele falando aqui, ele disse, há muitas vozes no mundo, e há sim, gente, vozes válidas, pessoas que têm uma influência, e que falam da sua influência, e usam da sua influência para fazer o mal, e alguns até para fazer o bem. Mas quem sabe aqui que
nem toda boa intenção vai te levar para o caminho certo. Eu já vi muita gente bem intencionado pegando um segredo e espalhando para muitos quando deveria ser segredo. Mas eu estava bem intencionado, eu queria que a pessoa que falou o segredo fosse alcançada por um favor. Mas a pessoa que falou o segredo estava com vergonha daquela necessidade e não queria que isso chegasse para todo mundo. Confiou em alguém. Então quer dizer que tem, às vezes, umas boas intenções, e alguém já disse também que o inferno está cheio de boas intenções. Ou o cemitério cheio de boas pessoas bem intencionadas, que infelizmente, acho que o médio está dando microfonia. Eu e você devemos guardar o nosso coração, ou seja, a cerne da nossa vida, o mais íntimo do que somos, quem realmente somos, para que as influências de fora, e aqui ninguém venha dizer que a igreja está sendo negacionista, a igreja está sendo realista. A igreja não está dizendo que não está existindo essa pandemia, a igreja não está dizendo que não está existindo pessoas que morreram aos milhões aí no mundo, mas a igreja está dizendo que tem uma solução, chama-se Jesus Cristo. A igreja está falando que há um poder para se manifestar nos últimos tempos. A igreja está dizendo que no amor de muitos, como Jesus já falou, Mateus 24, Jesus falava que o amor de muitos chegaria a esfriar por causa das perseguições, por causa das tribulações. E quem está vendo aí nessa pandemia uma tribulação, uma aflição? Sabe, hoje pela manhã eu recebi uma notícia num dos grupos que faço parte, que mais uma pessoa se jogou daquela ponte lá de Gravatar, hoje pela manhã. Sabe, esse fecha tudo, tira a renda das pessoas, espera que alguém um dia se lembre de você para te dar uma renda e te sustentar como um governo que sustenta. Amados, não existe dinheiro do governo, existe dinheiro de quem contribui. Amém? Então não cai nessa ilusão, tenha cuidado, seja zeloso para com a sua vida, seja higiênico. Eu me lembro que eu já falei aqui também, o pastor Humberto disse a gente era meio porquinho, né? Porque parte da obrigatoriedade que a Organização Mundial de Saúde fala é lava as mãos, limpa as mãos. Você tocou em alguma coisa que não é de seu uso comum, limpa. Não traz a sujeira de fora para dentro. Era gente que estava meio que levando na rotina. Quem acredita que era assim? E que hoje uma observação de algo que deveria ser comum para a gente, ser limpo, tratar bem, mas isso está travando a mente das pessoas. Tem um monte de gente aí que já entrou em parafuso, porque não tem uma visão de sustento para o futuro, porque não tem em si raiz de uma fé em algo que vale sustentar, que não tem para sua alma uma âncora onde apoiar e dizer, não, aqui eu posso desafogar minhas tristezas, desafogar meus aperreios e ter minhas certezas de que terei uma boa vida, de que daqui para frente algo vai melhorar. Em Deus, por meio de Cristo Jesus, nós temos a certeza de que tudo vai ficar bem. Eu vou dizer isso de novo, e parece novidade. Em Deus, por meio de Cristo, tudo já foi providenciado para ficar tudo bem. Em Isaías, capítulo 53, versículos 3 e 4. Isso aqui é expressão do Jesus homem para a humanidade. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Versículo 4. Certamente, e tem versões que dizem verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. 5.
mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aos mestres nas línguas originais da Bíblia, esse fomos tem um significado de continuidade. Fomos, estamos e seremos. Por quê? Desde o passado, o justo viverá pela... Ou seja, eu me aproximo de Deus não com um coração incrédulo, perverso. Diante de Deus, incredulidade não é uma fraqueza, é pecado. Amém? Diante de Deus, a despeito de tudo que Ele já manifestou através de Jesus Cristo. Não crer não é questão de fraqueza. O diabo é quem traz descrédito diante de situações como essas, como dizendo, e aí? Morreram pessoas que acreditavam em Deus, que acreditavam nesse mesmo versículo que você está citando aí. O que faz com essas pessoas? Eu vou dizer para você que não acredita que isso funciona, que essas pessoas crentes talvez não tivessem o entendimento de que Deus queria que elas fossem saradas. Mas pergunta se um dia você encontrá-las no céu, se você não vai vê-las nos céus. Porque elas creem que a salvação é providenciada através da cruz. Mas o pacote da salvação ele é completo, preservação, proteção, cura, perdão do pecado. É tudo isso que está nessa palavrinha sozo. O pacote da salvação, você pode responder, pode me ajudar numa declaração? Diga, o pacote da salvação foi completo. Cristo não trouxe uma meia verdade, Ele estabeleceu a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E Ele foi o caminho para a cura. Para que toda a humanidade que antes vivia debaixo do pecado, agora não viva mais sob o jugo do pecado. Porque o poder da doença, da enfermidade no corpo humano é o pecado. E o pecado é uma transgressão contra a lei de Deus, quer dizer para Deus que aquilo que Ele está dizendo não funciona. Quer dizer para Deus que aquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário não valeu de nada. Isso é ter um coração incrédulo diante de Deus. Porque Jesus ele é reconhecido na história, sim ou não? Ele é reconhecido dentre todas as religiões que o mundo fala, alguns podem até dizer que não aceita ele, mas que reconhece a existência dele. E existe uma nação, existe uma localidade, existe uma tumba vazia, dizendo para a humanidade que ele não está lá, mas que ele ressuscitou. Aí você associa a esses fatos a fé. E diz, eu creio, porque ele disse que depois do terceiro dia ele estaria aqui vivo conosco. Ele disse que não nos deixaria só. Mas a nossa vitória, livre de todas as enfermidades, foi lá na cruz do Calvário, quando Ele carregou sobre si. Não existe nada que se possa nomear na face da terra que seja novo. Eclesiastes fala sobre isso. Que não existe nada de novo debaixo do sol. O que foi, é o que é, ou o que era. E se você vai olhar, até com relação a esse vírus, mutações aparecendo, uma nova forma e desconhecida de tratamento, uma abordagem, aqui a gente tem gente da área de saúde, Tarcísio, ele é fisioterapeuta, trabalha na área de tratamento intensivo, socorrendo essas pessoas, entubando essas pessoas, ajudando a tirar o tubo das pessoas que ou desfaleceram ou recuperaram-se. E a gente estava conversando, ele disse, tem coisa nova aí que a gente diz, ó, o protocolo já foi estabelecido e ultrapassa o protocolo. Isso me dá mais uma certeza de que isso não vem da parte de Deus. Porque quem governa o mundo, quem conhece? A Bíblia chama ele de príncipe deste mundo. Príncipe das potestades ou das potestades que estão no ar.
Coincidência no ar? Aleluia. Jesus Cristo já levou sobre si até o Covid-19. Ou tantas versões que ele possa ter. Acredite nisso. A cura espiritual é a que influencia a cura física. O pecado que é espiritual foi que providenciou a derrocada do corpo físico. Por causa da entrada do pecado, da quebra do princípio do homem com Deus, foi que essas coisas passaram a existir no mundo. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. E eu quero com isso te animar. Graças a Deus por Jesus Cristo ter aceitado o sacrifício. Lá no Getsemane, na oração que ele faz, pedindo para que o Pai passasse, se possível, o cálice, mas ele se resigna e aceita o desafio. Eu entendo que ele poderia, se ele assim o quisesse, dizer para o Pai, não quero não. E ele é poderoso o suficiente, se assim o quisesse também, ou ele era poderoso o suficiente, para dizer ao Pai, me dá de volta a minha glória que eu tinha nos céus, e vamos reconstruir uma nova humanidade, uma sem defeitos. E aqui cai por terra qualquer conceito que diga que o homem, ele deveria viver por si só. Que a crença em Deus, ou que alguns denominam religiosidade ou religião, é o ópio da humanidade. Não, o seguir a Deus é a saúde para as nações. O seguir a Deus é reconhecer que nele, por meio dele e por causa dele, estamos vivos até aqui. E que ele era poderoso, se assim o quisesse, como no dilúvio, destruir de novo uma humanidade, criar uma humanidade agora sem livre-arbítrio. Agora também forçando o desejo da humanidade para seguir o coração dele. Não, Deus não faz isso. Deus colocou domínio e poder de decisão em mim e em você, para decidir por aquilo que ele oferece, ou por aquilo que você decide seguir. E a gente está vendo essas situações no mundo, porque as pessoas decidiram por si próprias os seus destinos. Não confiaram na habilidade de Deus para conduzir a sua vida. Sabe, amados, aqui eu vejo aqui irmão Progresso, né? Irmão Rodrigo. O homem, o Progresso, tem progresso até no nome. Inteligente, capaz, sua família, pessoas que estão encaminhados para um sucesso, e os filhos, né? Também já crescidos, alguns já fazendo a sua própria vida, inteligentes nas suas áreas. Mas deixa eu dizer para você, a fagulha e centelha de sabedoria que está hoje vivendo, em Deus ela se multiplica. Sabe o que é você ter uma capacidade de gerenciar seus pensamentos e fazer ele lucrar? Eu sei que vocês empreendedores e a família do irmão Progresso tem tudo isso na veia, né? São empreendedores, são pessoas que gostam de trabalhar em áreas de desafios. Saiba disso, amados. Toda a capacidade que hoje você tem de construir ou de refazer alguma coisa criando do zero, foi Deus quem te deu. Isso exatamente que você faz é uma expressão da capacidade da inteligência de Deus. Você é expressão do Deus criativo. Você acredita nisso? Você acredita que é além da compreensão humana, ou naturalmente falando, de como é que pode um homem Deus, um homem que se sofreu na carne, mas ele era o próprio Deus. Isso passa da nossa compreensão e tem que ser entendido pela fé. Porque Paulo diz que o evangelho, que é a explanação dessa crucificação, morte e ressurreição de Jesus, é poder de Deus para quem crê. E eu fico imaginando o poder de Deus a meu favor e a seu favor também.
Quando ele diz que já providenciou, quando ele já diz que já fez, o que eu devo participar das coisas dele é crendo. A forma que eu ativo as coisas que Deus tem para mim é crendo. Essa igreja, ela preza pela expressão da palavra da fé. E nós cremos que a palavra de Deus é viva e eficaz para a nossa vida, e ela é princípio de prática. E tudo que eu pratico, e Deus diz como uma promessa, receber o resultado da obediência, se eu pratico os princípios, amados, eu vou viver o resultado, a recompensa da honra para com a palavra. Por exemplo, não andar nem me assentar na roda dos escarnecedores, nem buscar conselhos com os ímpios. Quando a palavra de Deus diz que, em primeiro lugar, antes de tudo, eu devo buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. E as demais coisas, quem sabe? Isso quer dizer, tudo o que você precisa vai ser acrescentado a você como favor e graça. Não vai cair do céu, mas vai ser fácil, leve e rápido para você. Se você crer. Mas as pessoas que conquistaram por anos fazendo algo, e conquistaram um potencial de respostas, de resultados bons, podem dizer, ei, mas levei tantos anos para a faculdade, alguns 6, 8 anos, levei tanto tempo para empreender, e tanto de dinheiro eu investi, para poder hoje estar no meu patamar de vida. Deixa eu dizer para você, quando foi que faltou oxigênio, ou que você bancou o oxigênio que você respira? Quando foi que você, desanimado, um dia acendeu um ânimo, uma voz disse, ó, se você não fizer, você não vai ter? Quando foi que esse pensamento foi seu primeiro? Se você já estava maquinando o desistir. Deus, em toda a história da humanidade, vem declarando e demonstrando favor e graça. Desde Jesus, Deus olha para a terra não mais como um juiz julgando. Vai chegar, de novo, vou dizer para você, vai chegar esse dia. A humanidade vai ser julgada diante desse justo juiz. Mas hoje Deus olha para a terra, não como um castigador, não como um punidor, mas como um pai bondoso, pelo sacrifício de Jesus. Ele olha para mim e para você, desde do seu alto e sublime trono, através do sacrifício de Jesus. A ótica de Deus hoje para a humanidade é o que Jesus fez. Jesus é a representação da humanidade diante de Deus. Jesus é o único caminho que leva a Deus. Jesus é o único caminho que aperfeiçoou a humanidade, aplacou a ira de Deus contra a humanidade, através do seu sacrifício lá na cruz, aquele sacrifício que a gente leu ali em Isaías. E Hebreus 12 diz que isso não deve agir em nós, ou funcionar em nós, como algo que afaste de Deus, a incredulidade, um coração perverso e incrédulo, quanto a esse sacrifício. Porque não tem outro evangelho, não tem nenhum outro evangelho que seja pregado que não seja o de Cristo que tem efeito. Quem acredita nisso aqui? Só a explanação do evangelho, esse evangelho da cruz, que para muitos, os filósofos, era loucura. Como é que pode um homem morrer? Que sabedoria tem em se entregar para morrer, se ele ia justificar uma nação? Israel reclamava de um Messias que viesse com poder político e militar, para livrar ele da opressão do Império Romano e colocá-lo como uma potência militar e dominadora sobre todas as nações, para convertê-lo numa nação teocrática. E através deles, Deus reinar. E Jesus vem como um cordeiro, como um servo, e se humilha, e se humilha ao ponto de ser um homem comum no meio de uma sociedade. Por que Jesus fez isso? Para mostrar que diante das circunstâncias do mundo, nós podemos viver alinhados com Deus. No nosso dia a dia, nós podemos seguir os passos de Jesus, como? Ouvindo, buscando as palavras de Deus, falando o que Deus fala, pensando como Deus pensa. Isso é possível? É sim. Se você tem hoje uma Bíblia na sua casa, aqui estão escritos os pensamentos de Deus. Quem está entendendo o ensino aqui? Aqui está escrito os pensamentos de Deus a meu e o seu respeito. Investigue.
do jeito que você estudou para se formar em uma função, do jeito que você prescrutou a ponto de ser um habilidoso na sua área de atuação. Prescrute a palavra de Deus. Observe os projetos que Deus tem para a sua vida. Ele tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Vou dizer de novo, até você fixar e entender. Deus tem o melhor para você. E quando eu me exponho uma palavra, além de sabedoria, cura é providenciado. É cura me libertando de pensamentos contrários, cura de pensamentos que vão me levar para aquela situação que eu falei lá, do rapaz que pulou da ponte. Sabe, quando você entende que sua força está esvaziando, mas que você tem algo a mais que te sustenta e te coloca em locais altos, você se esforça para ir para esse refúgio? Ou não? Paulo diz, eu me alegro nas minhas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Amados, eu não estou falando nada difícil, nada além do que eu estou vivendo. Eu tenho minhas limitações. Eu tenho os meus limites, mas em Deus eu posso até saltar muralhas e desbaratar o adversário. E você pode também. Isso é questão de quem crê. Porque disponibilidade de poder e graça Deus tem. Deus tem uma boa vida para mim e para você. Deus tem um bom futuro e um processo de crescimento maravilhoso para mim e para você. Deus foi quem projetou a minha e a sua vida, antes que papai e mamãe pensassem que teria filhos. E quando fomos gerados no ventre materno, ainda éramos massa informe, é assim que o salmista fala. Ele escreveu todos os dias da sua vida, todos os dias da minha vida, e nenhum desses dias pode faltar, porque o que Deus fala não volta para ele vazio. Eu poderia pegar isso e dizer, ó, Covid-19 chegou tarde, porque Deus já escreveu a minha história. Mas a quem eu estou dando crédito? A quem eu estou prestando os meus ouvidos? A quem o meu coração pulsa? O que motiva a minha vida é um dia acertar na Mega Sena na virada do ano, né, acumulada 10 vezes. Isso acaba, amado. Mas Deus colocou a eternidade dentro do teu coração. A pergunta aqui, e eu creio que é isso que o escritor aos Hebreus está falando sobre um coração perverso, é que há uma graça e uma abertura da parte de Deus para andar com Ele e viver uma eternidade com Ele. Mas saiba disso, você aceitando Jesus ou não, você é um ser eterno. Se você não sabia, descubra isso hoje. Ou você vive a eternidade com Deus, ou você vai passar a eternidade num sofrimento eterno. Dois caminhos se apresentam diante de mim e de você. Ou cremos e recebemos a salvação, ou desistimos de crer e sairemos perdendo. Não está no meu script, mas eu vou seguir o Espírito. Romanos capítulo 12. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos e a todos os santos. Como é que o senhor prova isso, pastor? A partir do capítulo 1, vamos lá no capítulo 1 de Romanos. Vamos pegar o endereço dessa carta. Romanos capítulo 1, versículo 1 diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual ele havia antes prometido por seus profetas nas santas escrituras, a respeito do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 7 ele diz: a todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados a serem santos, de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. E tem uma versão que diz: a todos os que creem. Vamos lá para o capítulo 12.
Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No versículo 2 diz, e não vos conformeis, ou não tome forma, não se adeque, não se adapte a um sistema que há no mundo, mas transformai-vos, diga, mudando a estação, mudando a sintonia de pensar, mudando a maneira de ver e de pensar, transformando-vos, ou transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Por que eu devo transformar o meu entendimento? Porque tem coisas em Deus que eu preciso entender, e que a lógica humana não vai dar para entender, mas a fé pega isso e traz para a realidade. Quais são? Para entender e experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu preciso renovar a informação que está aqui dentro. Calar, como o André falou, algumas vozes. Algumas informações aí fora, amados, que só vão te entristecer. Só vão trazer dúvidas sobre o amor de Deus. E talvez você já tenha ouvido em algum lugar que Deus é esse que deixa as pessoas morrerem. Que Deus é esse que não cuida de todos os que são seus criados. Isso me lembra uma história, e é uma parábola bem moderna. Diz que um homem temente a Deus foi cortar o cabelo, e aquele barbeiro, conversando com ele, percebeu que ele estava com a Bíblia. Ao ver ele com a Bíblia, disse, olha, eu não acredito em Deus. Porque tantas crianças morrem, tantas pessoas estão sofrendo no mundo, guerras, mortes e tanta coisa, e vocês dizem que Deus está no controle de tudo, e como é que esse Deus é bom, e essas pessoas sofrendo tanto? Eu não acredito em Deus. E o homem cristão ficou sem respostas. E meio chateado, terminou o serviço, ele pagou, e ao sair no portão dessa barbearia, está lá um mendigo sentado, com seu cabelo enorme, sujo, uma barba enorme, também muito sujo, e o Espírito Santo dá uma luz para responder a aquele incrédulo, e ele diz, volte lá, e dê esse exemplo para ele. Ele diz, olha, você não acredita em Deus, mas sabem quem não acredito? Eu não acredito em barbeiro, não acredito em cabeleireiro. Mas como não? Eu cortei seu cabelo, eu sou cabeleireiro, eu sou barbeiro. Disse, não acredito que você existe não. Como não? Só aqui, ó, cabeludo, barbudo, todo com aparência toda desregrada, porque não existe cabeleireiro, não existe barbeiro. Se existe, então por que está esse homem assim? Porque ele não me procura. Aí disse, então está aí a sua resposta. As pessoas que sofrem nesse mundo, as pessoas que estão presas em suas limitações, estão presas nessa limitação, porque não entram para a liberdade do Filho de Deus, porque não procuram um Deus onde deve ser encontrado, através da fé. Deus não vai ser achado aqui no templo, Verbo da Vida, Vitória, prédio. Eita, pastor, o senhor falou uma heresia aí. Falei, não. Deus se encontra em você. Por isso que quando você está aqui, a presença se manifesta. É você que é o templo e morada do Espírito Santo de Deus. É você e eu que carregamos a presença do Deus como corpo vivo de Cristo. Não é o prédio. Mas deixa eu dizer, eu entendi e eu vi aqui pelo próprio Atos, livros de Atos, né, Paulo com seus aventais, seus lenços, as coisas podem ser impregnadas pela unção, por causa da presença. Eu creio que essas portas, quando se abrem, favor e graça de Deus também se abre ali. Mas é você quem carrega a presença de Deus. Você precisa crer nisso. E você é hoje o centro de distribuição das bênçãos dos céus aqui na terra. Você, com sua vida crente, que acredita em Deus, que fala com Deus, que recebe respostas de Deus e que vive debaixo da autoridade de Deus,
É você que é o ponto de contato do céu. A humanidade vai olhar para a sua vida como resposta. Sabe, se você crê ou não crê, tome as medidas de precauções. Raciocine porque você é um ser inteligente. As vacinas estão aí aparecendo. Seja prático, tome. Ah, mas isso não é uma falta de fé não, porque Deus me cura, Deus já me curou. Sim, mas não existe vacina no céu. E Deus está usando homens inteligentes para curar a sua vida também. Deus tem dado a sabedoria e capacidade, amados. Eu não estou influenciando você para receber ou negar a fé. Não estou influenciando você para receber a vacina ou não. Eu estou dizendo para você, seja prático. Tem coisas que vão se abrir diante de você com uma possibilidade natural. Mas Deus quer fazer um investimento natural para que você ganhe na área espiritual. Sua imunidade depende dos céus. Vou dizer isso de novo, sua imunidade depende dos céus. Sua vida depende do céu, sim ou não? Você crê em Deus? Então sua vida depende do favor e da graça de Deus. Mas se você pode fazer algo para as pessoas que só creem no natural, acreditar em Deus, faça. Deixa eu dizer para você, eu gosto de jeans, gosto de camiseta. Manu está usando o meu modelo de vida, macacão. Se eu pudesse, eu pregava aqui de macacão, chinelão. Eu gosto de jeans. Não aquele rasgado, tá? Isso não cola comigo, não. Mas jeans manchado, preto, seja o que for. Eu gosto de roupa jeans, camisa malha. Eu não gosto de camisa de botão. Tanto é que eu boto uma camiseta por baixo, porque eu sinto agonia com esse tecido. Pode ser o melhor tecido que for, amados. Mas é um estilo que eu tenho. Mas nem tudo que eu tenho, que eu gosto, deve ser feito, porque eu preciso ganhar outras pessoas. Eu preciso influenciar outras pessoas. Eu sou curado por meio de Cristo Jesus, não é uma vacina. Mas se precisar tomar a vacina, tome. Para que pessoas que não têm fé como você, sejam influenciados para serem curados. Porque fé só age onde é conhecida a vontade de Deus. Mas seja você o que vai propagar a vontade de Deus. Esse relógio está desviado. Eu comecei agora, rapaz. Já passou o tempo. Não deixe um coração incrédulo nascer em você, brotando como uma raiz de incredulidade, se afastando de Deus, dizendo, olha aí, não preciso de igreja. Precisa. De fato, você é a igreja. Mas você não precisa ser desigrejado. Há um poder quando o povo de Deus se une. Vou dizer algo que subiu como percepção há muito tempo comigo. Que eu dizia, rapaz, se quiser ler, eu tenho uma Bíblia em casa, eu vou ler. Se eu quiser ouvir um pastor pregando, eu boto um site na internet e vou assistir ao vivo, agora mesmo. Para que esse negócio de igreja? Há um poder no ajuntamento santo. Há uma forma e uma glória que a igreja se manifesta com poder e presença maior, quando todo o povo está junto. Eu sei que você pode orar no seu secreto. Jesus disse, olha, fecha a porta do teu quarto, vai ao teu secreto e conversa com teu pai, que teu pai que vem em secreto responde a você. Mas há uma glória quando o povo se reúne. Isso quer dizer que uma comunidade reconhece o senhorio de Jesus. Sabe, amados, a maioria das nações, se não todas, nasceram debaixo de autoridades que foram convertidas. Sempre teve uma influência da igreja nas nações. Olha para o mundo hoje. Muitos tiraram Deus das repartições. Muitos tiraram Deus da parte que era governamental. E não estou dizendo que Deus tinha que decidir o que as nações fariam. Porque senão não precisaria de voto. Amém? É o povo quem decide, é quem vai governar. Mas se um líder de uma nação reconhece o senhorio de Jesus e reconhece que as palavras dele são sábias o suficiente para governar a sua vida, eu duvido, e aqui eu duvido com toda a força, se esse mundo não estaria em posição melhor. Nações prósperas deixaram de assim ser porque desistiram de Deus. E parece que quanto mais conhecimento natural, menos conhecimento de Deus as pessoas estão buscando. Quando deveria ser o contrário.
as engenharias da vida, as físicas, astrofísicas, seja qual for a capacidade que você vai ter de conhecimento, todas elas se baseiam na capacidade de Deus que criou o todo. Todas as matérias que o homem hoje manipula veio da parte de Deus, pelo poder da sua palavra. Aleluia. Vamos voltar lá em Hebreus e eu vou encerrar a leitura. Hebreus, capítulo 3, a partir do 12. Vede, irmãos, que não haja em qualquer um de vós coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. É isso que eu estou fazendo aqui toda vez que eu tenho a oportunidade de falar. Eu estou lembrando a você, não desista de Deus. Não desista da sua fé. Agarre-se mais firmemente às verdades ouvidas. Mantenha-se fiel ao Senhor, porque você mantendo-se fiel à palavra, você vai ver Deus fiel a você. Durante o tempo que se chama hoje, olha que o tempo de Deus é hoje, já agora, para que nenhum de vós endureça-se pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa confiança que tínhamos no princípio. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Quem entende que a palavra de Deus é Deus falando? Mesmo sendo homens terrenos aqui falando, para que você entenda, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é o próprio Deus falando comigo e com você. Ela é inspirada, ungida, capacitada a fazer os resultados aos quais Deus disse que ela faria. Provérbios 4:20 diz que saúde vem por meio de guardar essas palavras no nosso coração. Seja abençoado na prática da palavra. Seja abençoado no conhecimento da verdade. Seja abençoado em, como Tiago diz, ser um operoso praticante, não um operoso enganado. Que vem para a igreja, ouve a mensagem e diz, legal, gostei, limpou minha mente, ajudou a clarear um pouco o meu raciocínio, mas isso é coisa de igreja, né? Não. O operoso praticante que Tiago fala no versículo 22 é aquele que pratica o que ouve da palavra de Deus como princípio de vida. Para mostrar que eu encerrei, vou devolver a Bíblia. Eu queria estar aqui pregando palavras de ânimo, para você estar pulando aqui, até correndo aqui por esse teto, uma unção tremenda. Mas eu creio que um conselho da parte de Deus vale muito. Não deixe incredulidade entrar no seu coração, independente do tempo que os homens fecharem, abrirem, prenderem, soltarem. Quem acredita que Deus está no controle? E eu vou agora soltar o meu provérbio maravilhoso. Deus está no controle da vida de quem tem Ele, não na vida de quem não tem. Na vida de quem não tem Deus, governo é o seu próprio nariz, ou as suas próprias ideias. Mas graças a Deus por Jesus Cristo que trouxe a ideia do reino de Deus. Busque esse entendimento. Busque a fé no Senhor, agarre-se ao Senhor, porque nos últimos dias coisas piores estão por vir. E os últimos dias começaram desde o dia de Pentecostes, na vinda do Espírito Santo, o derramar sobre toda a carne, sobre todo servo, sobre todo filho, sobre toda filha, até os dias de hoje, está sendo contado. Estamos vendo cumprimentos da promessa do Senhor e da sua palavra. Guerras, rumores de guerras, fome, terremotos, destruições, mas importa que nesse tempo também, em dias difíceis, né? Tessalonicenses fala sobre isso, que é Paulo escrevendo, mas nesse mesmo tempo Joel falando sobre esse derramar de Pentecostes, ele diz que tempos de negridão ou de escuridão, de trevas, dias maus, mas é um dia de um derramar poderoso do Espírito Santo.
Eu prefiro acreditar que os dias estão maus, que o mundo realmente jaz no maligno, mas que tem um favor e uma graça da parte de Deus para aqueles que creem. Que tem um poder disponível para aqueles que creem e andarem em segurança. Deixa eu recomendar para você o culto de domingo à noite agora com o pastor Humberto. Amados, vai assistir. Existe uma palavra lá, apegando-se a Deus. Isso é baseado lá em Salmo 91. Porque se apegou a mim, livrá-lo-ei. Porque se apegou a mim. Quem está apegado ao Senhor aqui? Se apegue mais firmemente às verdades que você ouviu da palavra de Deus. Ah, mas eu não era cristão desde criança. Ah, mas eu nunca ouvi, mas hoje você ouviu. Aproxime de Deus em fé. Aproxime-se crendo de todo o seu coração que Ele é suficiente para você. E se você assim o fizer, a Bíblia diz que fé vem pelo ouvir e o ouvir a pregação. Foi isso que eu fiz aqui, eu falei algo, eu preguei algo. Receba em nome de Jesus o entendimento de que Ele quer que você seja salvo. Ele quer preservar a sua vida até o fim dos tempos. Ainda não se manifestou o filho da iniquidade. Para quem estava querendo que terminasse a cronologia. A apostasia faz tempo que vem operando por aí. Pessoas desistindo da fé. Pessoas negando o poder e a divindade de Deus. Mas o espírito do anticristo está funcionando por aí. Mas o anticristo ele ainda não nasceu ou ainda não se manifestou. E antes dele se manifestar, aquilo que o detém tem que sair. Sabe quem é? Junto com o Espírito Santo, sou eu e você. Eu vou dizer isso de novo para você se animar. Você vai viver até o dia que o Senhor quiser te retirar daqui. Se você crê. Você crê? Se você crê, vai tudo bem na sua casa. Se você crê, a bênção do Senhor vai estar repousando nos seus celeiros. Se você crê, você vai andar em qualquer ambiente, seja no local de paz ou no meio do vale da sombra e da morte, mal nenhum vai te suceder. É só crer. Nunca duvidar no seu coração. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por essa ministração da palavra. E eu creio que nós estamos entendendo que esse tempo difícil, tempo esquisito e tempos de escuridão e trevas, trazem dúvidas ao nosso pensamento, mas como todo passarinho que pode voar sobre a nossa cabeça, mas não fazer um ninho, é assim que nós rejeitamos qualquer dúvida a respeito da tua fidelidade. Cremos de todo o nosso coração que o Senhor Jesus Cristo morreu lá naquela cruz para nos libertar de toda a prisão, seja no corpo, na alma ou no espírito. E o poder do pecado foi eliminado de sobre nossa vida, porque esse era o poder da morte sobre nós, o pecado. E Jesus certamente já levou sobre si toda a condenação e todo o castigo. E o preço que foi pago é suficiente para toda a humanidade. Eu creio, Pai, nos meus irmãos com os olhos abertos e ouvidos atentos à tua mensagem, trazendo entendimento e luz para andarem em fé a cada dia como um justo anda, em nome de Jesus. Amém.